Muito obrigado, Alberto. Prazer. Cumprimento a mesa, ao nosso palestrante do Piauí, figura diferente aqui da nossa de pediatra. Parabéns, uma belíssima palestra. E cumprimentar a todos os presentes, ao Sidney pela organização do evento, à Câmara Técnica de Pediatria, por ter colocado esse tema importantíssimo para ser discutido aqui no Conselho Federal de Medicina. Mas antes de começar a fala, eu gostaria de fazer um esclarecimento, vou pedir permissão à mesa, a nossa colega pediatra e conselheira do Espírito Santo, que abordou a questão da educação continuada do Conselho Federal. Realmente é um programa já de algum tempo do Conselho Federal, da gestão anterior, e tem funcionado muito bem em todos os conselhos regionais de medicina, e nós estamos incentivando realmente a inclusão da violência de uma forma geral, não só a violência na infância, nos programas da educação médica continuada. E, infelizmente, como a senhora disse, alguns conselhos devolvem a verba que é específica para a educação continuada e não a usam adequadamente. Mas aí eu acho que cabe a senhora, como conselheira, cobrar do seu conselho regional a eficácia realmente desse uso adequado dessa verba do Conselho Federal. E aspectos éticos, eu não tenho nenhuma grande novidade assim para discutir com você. Os aspectos éticos envolvem aspectos bioéticos e da ética médica realmente, questão do sigilo, da confidencialidade, da autonomia do paciente, né, da beneficência, da não maleficência, e é um assunto que eu tenho alguma dificuldade, assim, eu sou pediatra já formado há 42 anos, não tenho mais atividade hoje clínica como pediatra, mas eu fiz durante 30 anos consultório e nos últimos 15 anos eu fiz neonatologia, UTI neonatal e tal. Não convivi durante esse exercício meu profissional com a questão da violência. Sempre foi um assunto assim, que eu vivia meio afastado dele, né? E não por acaso, esse ano, nós tivemos dois fóruns internacionais em que o Conselho participou e que eu tive a oportunidade, junto com o Sidney, com Donizete e com o outro conselheiro, que é o Cotizias, que é o ortopedista infantil, de participar representando o Conselho Federal com a Ordem dos Médicos da Espanha, para falar sobre o tráfico de pessoas, e que inclui, logicamente, a questão da violência infantil, na questão das adoções ilegais, dos adolescentes na questão do trabalho escravo. E eu tive que, por força do ofício de estar no Conselho Federal de Medicina, ter que estar convivendo mais de perto com essa realidade que hoje graça no nosso país da violência infantil. Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos muito ligados comigo e dois deles já me deram a chance de ter o que eu chamo de meus netos postiços. Todo mundo aqui que convive comigo sabe que eu vivo falando dos dois. Um já tem 8 anos e o outro é ainda lactente. E quando eu vejo uma foto dessa para falar aqui, eu fico imaginando esse meu neto de 8 anos sofrendo um tipo de coisa assim. Isso me dá uma sensação horrível. Entendeu? Parece que nós estamos muito longe dessa realidade. Isso não acontece com pessoas da nossa convivência, da nossa família, pelo menos eu imagino que não, mas convive muito próximo de nós. E nós temos que encarar isso realmente como uma realidade que o nosso país enfrenta e vai ter que dar um jeito nela, de solucionar, e realmente esse evento veio colocar o Conselho Federal de Medicina nos trilhos da discussão da violência
da violência infantil. Nós temos que, enquanto médico ou profissional da área de saúde que lida com a situação da violência infantil, em que sempre uma criança que sofre qualquer ato violento, ela vai ter sequelas psíquicas, sequelas físicas, abalo no núcleo familiar e risco de reprodução desse modelo de violência na sua vida, né? Seja ainda na própria infância, na adolescência e, posteriormente, na vida adulta. Há uma tendência da criança a reproduzir o modelo de violência em todas as relações interpessoais, na rua, na escola, no trabalho, etc. E são estudos que mostram isso e que são comprovados, né, que já foi dito aqui, inclusive, nas mesas e nas pessoas que me antecederam. O abuso doméstico com crianças ou adolescentes é um distúrbio da função parental. O pai não pode ser responsável e o causador da violência. Não é esse o papel de pais, né? Pais que têm formação, que sabem o papel do pai. Os pais consideram os filhos como propriedade, não como responsabilidade. Esses pilares aqui, a reprodução, geralmente os pais também foram submetidos às experiências traumáticas, né? Durante a infância, é aquela reprodução do modelo em que ele foi criado, uma causa e efeito. Nesse modelo, os traumas dos pais provocarão alterações no comportamento e que levarão a abusar dos seus filhos, né? É a repetição da situação que ele sofreu e o comprometimento que atinge as crianças que são vítimas dessa violência. Há risco de sequela nos planos individual, emocional, intelectual e social. Todos os aspectos que envolvem a vida de uma pessoa, eles vão sofrer influências negativas dessa violência sofrida em qualquer momento da sua infância ou adolescência. As causas, hábitos culturalmente aceitos. Ainda há na nossa sociedade a figura do pai ainda que possa ser como figura punitiva, física, uma ação disciplinadora e educacional. Pessoas que ainda usam da violência, às vezes não só violência física, mas violência psíquica, para intimidar as crianças, e isso também tem uma repercussão extremamente negativa. Eu, pessoalmente, às vezes viajo muito com essa função do conselho. Eu tenho que estar toda semana em Brasília, tem outras atividades fora, muitas vezes representando o conselho, e eu sento sempre no primeiro banco do avião, e ali sento as crianças, né, com pai, mãe, e aí começa eu a ouvir aquelas histórias de mãe prometendo coisa para filho, para ele ficar quieto no avião, para ele não sair do lugar onde ele está, para ele não ficar correndo no corredor para colocar o cinto. Isso me dá uma aflição que vocês não fazem ideia. A minha vontade é levantar de onde eu estou e conversar, e tentar conversar com esse pai, com essa mãe que estão fazendo aquilo com o filho, porque eu acho que essa violência psicológica que os pais fazem, às vezes com boa intenção, é terrível para amanhã ou depois, para as influências. Aqui nós temos um psiquiatra na mesa, as influências psicológicas que isso vai trazer na vida do adolescente, do adulto posteriormente, né? Pais vitimizados, né, que eu já falei, pais que se acham donos dos filhos e que com isso abusam da sua autoridade de pai, tentando solucionar os conflitos pela força e tendo comportamento explosivo, violência. Isso é um círculo vicioso que volta ali no hábito, né? Fica circulando nessas condições que a gente está mostrando aqui. É dever da família, da sociedade e do Estado, né? Já foi dito e repetido muito aqui, colocar as crianças e adolescentes a salvo de toda essa tipo de forma de violência, de negligência, discriminação, exploração. Isso tudo está contemplado nos artigos
da consolidação das leis de trabalho, salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão, artigo 227 da Constituição Federal. Assim compete à equipe multiprofissional de saúde, ao atender suposta vítima de violência, agir na prevenção e proteção das crianças, representando a sociedade nessa relação. Tá? Então, o papel nosso de pediatra e das equipes que atendem as crianças vítimas de violência nós estamos representando a sociedade, né? E o Conselho Federal é um órgão representativo da sociedade, é uma autarquia federal que representa a sociedade, daí, mais uma vez, reforçando a necessidade realmente do Conselho Federal estar inserido nessa discussão e nessas questões da violência contra criança e adolescente. Tá? Imagina o trauma que isso aqui vai causar numa criança que tem que vivenciar uma situação dessa, né? De vulnerabilidade, não sei, tudo que passa aqui, todos os sentimentos que passam, né? Todas as emoções que passam numa criança vítima de uma violência doméstica muito parecida aqui com o pai realmente vitimizando essa criança. Né? A equipe multiprofissional de saúde deve sempre agir no melhor interesse do paciente, lógico, já foi dito aqui e repetido também, princípio fundamental da prática da medicina. Nós temos, enquanto médicos, que oferecer tudo aquilo que nós temos ao nosso alcance para o nosso paciente, e aí se inclui, logicamente, as crianças, e o seu melhor interesse tem que estar em jogo. O atendimento deve se pautar nos princípios bioéticos e ter como objetivo ampliar os possíveis benefícios dos atos praticados pela equipe. Né? Nós temos que, enquanto diagnosticarmos uma possível violência doméstica, uma violência infantil, nós temos que tentar todos os possíveis benefícios para que isso cause o menor transtorno, o menor trauma na criança. Minimizar as possíveis consequências do agravo, princípio ético da beneficência, né? Prevenir, impedir ou, pelo menos, minimizar os prejuízos que podem ocorrer ao paciente em função do próprio atendimento, evitando uma maior, causar um dano maior à vítima, que é o princípio ético da não maleficência, assegurar ao paciente o direito de participar da escolha de modo esclarecido das alternativas que possam preservar a sua integridade biológica, psíquica e social. Princípio ético da autonomia. Tá? Esses são os pilares da bioética e que nós devemos estar com eles presentes no momento em que atendemos uma criança vítima de violência. Outra sinaliza bem aqui como a criança se sente, o adolescente se sente retraído diante de uma situação de violência. Né? A autonomia deve ser preservada dentro daquilo que é permitido uma criança ter o entendimento da situação que ela está vivendo. No caso de crianças e adolescentes, artigos 3º e 5º do Código Civil, são seus pais, seus responsáveis legais, e esses pais, por serem os responsáveis legais, têm o direito de exercer a autonomia em relação ao filho. Mas nós, enquanto profissionais da equipe de saúde, não estamos legalmente nem eticamente obrigados a acatar esse desejo do responsável. Nós temos que estar com isso sempre em alerta para que nós não acatemos coisas que vão ferir os princípios éticos e legais exigidos por aqueles pais, quando esses conflitam com o melhor interesse do paciente. Artigo 1638 do Código Civil, 136, 244, 247 do Código Penal e do 33, 129 e 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O paciente menor de idade também deve participar da escolha, sempre que for possível, respeitada a sua capacidade de compreensão. Artigo 74 do Código de Ética Médica. Tá? O nosso Código de Ética Médica está sofrendo
uma revisão atual, que deve ser concluída em 2018, tá? Acho que no começo do ano de 2018, está em fase já final de revisão. Eu sou da Comissão Nacional dessa revisão do Código, mas os artigos que se referem a sigilo, a confidencialidade e tal, praticamente não serão modificados, que eles são bem atuais e ainda atendem à necessidade da nossa prática médica. Sigilo e confidencialidade são princípios éticos para o atendimento, além de deveres previstos no Código de Ética Médica, são protegidos pela legislação também, artigo 154 do Código Penal, 207 do Código de Processo Penal e 406 do Código de Processo Civil. O atendimento deve ser detalhadamente registrado no prontuário do paciente, né? Já foi abordado pelo nosso colega psiquiatra antes de mim, que deve ser mantido sob sigilo. Né? Nós estamos com uma discussão ainda ontem na diretoria, está aqui o Celso e o Sidney, que fazem parte da diretoria do Conselho também, e nós discutimos a questão do sigilo do prontuário quando ele é solicitado por autoridades que se dizem competentes para isso, delegado de polícia, Ministério Público, juízes, e existe, por enquanto, uma previsão de que não devemos entregar para ninguém esse prontuário, nem para o juiz, mas existe também uma corrente discutindo que, se para o juiz, nós temos o direito de negar. Né? Mas não para o Ministério Público, para o delegado e tal, mas sim para o juiz, porque todas essas pessoas têm que estar também previsto o sigilo na sua atuação profissional. Né? O segredo médico resulta de confidências feitas na prestação de serviço e compreende os relatos ao profissional e as descobertas no decorrer da nossa anamnese, da nossa pesquisa, na nossa consulta ao paciente, nesse caso, das crianças que sofrem violência. Esse é mais um quadrinho para ilustrar a dificuldade que se tem em conviver com essa violência. Eu não quero ouvir, não quero ver, não quero falar. Né? E além, seria isso, agradecendo, e eu gostaria de, para finalizar, alertar os pediatras que têm essa questão, que atendem no seu dia a dia, seja em emergência, seja em consultório, seja em qualquer situação, um processo que recentemente eu relatei aqui no Conselho em recurso, né, porque o Conselho Federal é o órgão recursal, né, os processos correm todos nos regionais, e aqui pode haver o recurso, e esse processo envolvia a atuação de um pediatra numa questão familiar, em que, nas consultas em que o pai e a mãe participavam, né, no consultório, ainda anteriormente ao nascimento da criança, durante a contratação do serviço do pediatra, os pais foram até o consultório do pediatra para já fazer essa primeira aproximação com ele, e depois, em todo o decorrer, até 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, de convivência do casal. E o médico observava uma dificuldade do pai em deixar essa criança conviver em sociedade, vamos dizer assim, com outras crianças, porque tinha uma preocupação muito grande com a segurança dessa criança, com os problemas higiênicos dessa criança e tal. E um tempo depois esse casal se separou. E ele forneceu um atestado para a mãe da criança, dizendo que a convivência desse pai com essa criança, ela não era conveniente para a criança, baseado naquelas consultas que ele havia
tido com os pais juntos, e sugerindo que as consultas fossem feitas com alguém, uma terceira pessoa junto. E isso rendeu um processo ético profissional para o pediatra bastante grande, bastante trabalhoso, que veio até aqui ao Conselho Federal, porque o pai não desistia de que havia uma questão ética envolvendo aquele atestado fornecido, baseado unicamente nas consultas que foram feitas na presença do pai e da mãe. Tá? Então, é só um alerta. E gostaria também de deixar registrado que essa minha fala rápida aqui para vocês foi toda dentro do nosso manual de violência, que foi editado pelo Conselho Federal e que está sofrendo também uma revisão e que em breve também sairá a edição, também patrocinada pelo Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado a todos.